Olá a todos, eu sou Edmilson Kassoma, você está no Perfil Catabu, perfil dedicado à análise do futebol nacional e internacional. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e me segue para não perder mais nenhum tipo de conteúdos. A minha análise de hoje vai para o jogo entre Cabo Verde e Espanha. Sobre Cabo Verde não vou falar muito porque Cabo Verde esteve de parabéns, jogou bastante bem, soube sofrer, defendeu muitíssimo bem. O meu parabéns para o povo cabo-verdiano e para o continente africano. A minha análise profunda vai para a seleção espanhola. Nesse primeiro jogo, a Espanha jogou bastante mal. Na minha opinião, você tem a sua opinião e tudo bem, eu concordo com a tua. Mas essa é a minha opinião, a Espanha jogou mal. Por que jogou mal? Numa seleção em que Lamine Yamal e Nico Williams ainda não estavam completamente em condições de jogarem, a Espanha precisaria de jogadores velozes nas suas alas para poder furar a defesa cabo-verdiana. Mano, é assim. Toda equipa que joga contra uma equipa favorita, nesses casos Espanha, França, Portugal, Bélgica e entre outras equipas europeias com grandes jogadores, a tendência no princípio vai ser sempre defender e procurar marcar no contra-ataque em que eles têm maior superioridade numérica e a seleção contrária está em desfalque na defesa. E foi isso que o Cabo Verde fez. Não conseguiu marcar, mas defendeu muitíssimo bem. Então, de La Fuente, em que raio de mundo o Gavi e o Ferran Torres vão jogar nas alas? O Gavi é um meio-campista, primeiramente, que, na minha opinião, não tem velocidade, não sabe fintar e não sabe fazer cruzamentos incríveis. Isso já vimos no Barça. O Gavi é bom a desarmar jogos, não a criar jogadas. Outro lado, o Ferran Torres é um dos piores jogadores espanhóis que existem no mundo. Esse cara é sortudo, mas é um dos piores jogadores que existe na Espanha e no mundo. A sorte dele, não sei se ele tirou aonde, se foi em qual feiticeiro para lhe banhar, mas isso também é problema dele. Na seleção espanhola tem dois jogadores incríveis nas alas, Yeremy Pino e um jovem jogador do Mallorca, do Osasuna, que não lembro bem o nome dele, acho que é Munhoz. São jogadores rápidos, com dribles e que fizeram uma boa temporada pelos seus clubes. Por que não lhes meter a jogar? Por que esse favoritismo para meter Ferran Torres, que já nem fez nada no jogo? Gavi, que também a época dele começou já no final, lá em março, depois de ficar muito tempo lesionado. Outro mambo errado, meter Rodri. No banco tem Mikel Merino, um dos melhores jogadores do Arsenal nessa temporada, crucial para a conquista da Premier League no Arsenal. E para chegar até na final, Mikel Merino jogou muitíssimo bem essa temporada. Por que meter Rodri, um jogador que está a jogar mal, que está a vir de lesão, que está até no City, ele também só jogava porque o Guardiola gostava dele, porque se fosse outro treinador, o Mikel Merino, desculpe, o Rodri estaria no banco, diretamente no banco. Por isso, na minha opinião, o Guardarré também não vale muito porque ele mete para outro feiticeiro, podia ficar. Nas laterais estava bom. O meu campo, errado em meter e Rodri e Fabian Ruiz, seria, na minha opinião, seria o Zubimendi, o Pedri e o Dani Olmo. Nas alas, Yeremy Pino, é aquele jovem jogador, acho que o nome dele é Munhoz. E por fim, podia meter o Oyarzabal, podia continuar lá, o Oyarzabal ou o Borja Iglesias podia continuar lá, porque é a Espanha quem precisa se provar para o mundo, não é o Cabo Verde. O Cabo Verde jogou bastante bem. E deu-me a entender que a Espanha, sem Lamine Yamal, sem Nico Williams, nas alas, não consegue criar jogadas de golo, grandes jogadas de golo. Por isso, o meu muitíssimo favor, por favor, aqueles jogadores que estão a ver esse vídeo, apertem Lamine Yamal e Nico Williams para vocês vencerem o jogo contra a Espanha.